Você sabe o que é Libras? Sabe a importância social dela? Hoje nós vamos conversar com o intérprete André Boaventura. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado. André, conta pra gente o que é Libras? Então, Libras é a língua brasileira de sinais, né? A língua que os surdos utilizam para comunicação. É uma língua real, oficial do nosso país, né? A segunda língua do nosso país. E é utilizada de forma abrangente em todos os estados, as 27 unidades federativas do nosso país. Qual é a diferença? Porque tem muita gente que fala linguagem de sinais, mas já sabe-se que a Libras é uma língua. Qual a diferença de um termo e outro? Exatamente. A língua, quando passamos, né, a considerar a questão de ser uma língua, é que entendemos que ela é uma forma de comunicação entre as pessoas. Linguagem, muitas vezes, associada com uma forma, né, não oral também, uma forma não verbal, e que as pessoas utilizam, mas a gente entende dentro da dinâmica, né, que temos um código, a mensagem, o receptor. Então, essa dinâmica, da mesma forma que o português nós temos, na língua brasileira de sinais é a mesma coisa. É uma língua utilizada por pessoas diferentes para ter ali, manter uma comunicação. Como o português, o inglês e tantos outros idiomas, a Libras tem regras, tem uma gramática própria, né? A gente pode dizer assim. Exatamente. Tem coisas que só se aplicam a Libras, como tem coisas que só se aplicam ao português. Isso diferencia uma da outra. Exatamente. A Libras, ela tem toda uma estrutura própria, né? A Libras, ela tem uma gramática própria. Nós também temos diversificações e regionalização da língua brasileira de sinais, né? Que há algumas mudanças na estrutura dos sinais em si. Então, é uma língua viva, uma língua dinâmica, que sempre está em transformação, em aquisição de novos sinais, como uma língua qualquer, né? Como uma língua também utilizada, como o português, o inglês, o francês, entre outras. André, nesse mês é comemorado o Setembro Azul. E por que foi escolhida a cor azul? Então, azul, a comunidade surda, né, ela utiliza dessa cor azul, porque ali onde tivemos a Segunda Guerra Mundial, nesse período, antes, né, no período nazista, as pessoas, o regime nazista geralmente levavam as pessoas com deficiência para os campos de concentração. E a forma de identificar que a pessoa tem algum tipo de deficiência era uma faixa no braço com a cor azul. E isso mostrava ali que a pessoa tem algum tipo de deficiência antes de levar ao extermínio de várias pessoas surdas, cegas em geral. E o mês de Setembro Amarelo visa a conscientização, né? Traz luz para a causa das pessoas surdas, também traz uma atenção especial para Libras. Qual a importância dessa data, André? Exatamente. É importante a gente pensar, ter uma data para levarmos essa conscientização, né, às pessoas da importância da língua brasileira de sinais, como as demais línguas de sinais, como uma forma mesmo de resistência. Sabemos que a história dos surdos no mundo, né, passou por várias questões sociais ali de proibição das línguas de sinais, das pessoas que sofreram por não poder se comunicar pelas línguas de sinais nas escolas, muitas vezes ali se apanhavam, né, por conta disso. Então, mostra realmente uma resistência, né, a essa questão de conseguir, de certa forma, fazer sua língua ser reconhecida, e isso é muito importante, né, ter esse dia de conscientização. E também, trazendo à luz a questão do Setembro Amarelo, é importante também pensar nessa data para a comunidade surda, porque muitas vezes a falta de comunicação pode ser um fator aí, não é só o principal fator, mas um dos fatores que relacionados à questão da saúde mental dos surdos em geral, né? Então é interessantíssimo a gente poder linkar essas duas datas importantes. É muito importante falar e pensar sobre isso. Eu às vezes até me imagino, né, como que pode viver numa sociedade onde o outro não entende a sua comunicação. Imagine você que está em casa, num país estrangeiro, com pessoas que não te entendem, você não consegue se comunicar.
E é essa a realidade de muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, tem algum tipo de deficiência na fala, que não conseguem se comunicar, porque hoje nós somos analfabetos em Libras, infelizmente. Exatamente. Isso leva a um ponto. Por que que você escolheu Libras? Então, eu também não conhecia muito sobre a Libras, eu não conhecia assim, muito sobre as línguas de sinais em geral. Para mim, como muitas pessoas acreditavam, né, acreditam que a língua de sinais é unificada, eu tinha esse conhecimento também, esse não conhecimento sobre a Libras e a comunidade surda. Mas em 2017 eu pude participar de um projeto e conhecer uma intérprete que me apresentou ali a Libras nesse contexto. E eu fiquei fascinado, eu fiquei como assim, eu posso utilizar as minhas mãos, né, a minha expressão facial, corporal, para comunicar com outras pessoas e conseguir levar aquela mensagem, né, qualquer mensagem. Então, por conta disso, me veio interesse a partir de 2017, eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar cada vez mais a Libras e estou nessa jornada até hoje. Que lindo! Então, deixe uma mensagem de conscientização para os nossos telespectadores, André. Então, eu quero falar, né, para vocês que realmente pensam que precisamos de uma sociedade melhor. Acredito que a comunicação, ou a falta dela, é um motivo da gente ter muitos gargalos na sociedade, como a exclusão, a falta de empatia. Então, pensar que a comunicação pode ser um fator ali de inclusão, pode ser um fator de permitir que mais pessoas, e não só ali conseguir coisas extraordinárias, mas conseguirem o básico mesmo, né? Ter acesso a uma saúde em que as pessoas estão preparadas para recebê-los, ter uma educação que as pessoas também estão preparadas para recebê-los, são direito, né? São direitos ali dessa comunidade. Então, a mensagem que eu levo para vocês é que possam realmente se aprofundar para conhecer pelo menos o básico, né? Para ter esse conhecimento e levar essa inclusão às pessoas.